Olá, querido, graça e paz. Meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez eu quero estar te abençoando com uma mensagem que Deus colocou no meu coração. E o tema de hoje é o poder de perdoar. Eu quero que você possa refletir nesse momento sobre pessoas que possam ter te decepcionado, ou até mesmo em situações que você possa talvez ter decepcionado algumas pessoas. Eu quero ir um pouco mais profundo. Você já parou para pensar que até mesmo você já se decepcionou consigo próprio? Isso é para que você possa entender o quanto você precisa do perdão para você, para os outros. Então, você precisa se tornar um especialista em perdoar, mas para que você possa se tornar um especialista em perdoar, você precisa entender o valor que tem o perdão. Para isso, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 17, versículo do 1 ao 5, que diz assim: Esse capítulo tem como título o pecado, a fé e o dever. Jesus disse aos seus discípulos: É inevitável que aconteçam as coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tome cuidado. Se seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-o. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser: Estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. Deus ele tem colocado esse tema no meu coração através de algumas situações que vêm acontecendo em relação, por exemplo, a decepções, pessoas, e onde Deus se encontra no meio disso tudo. Há umas semanas atrás, uma pessoa bem próxima a mim começou a ser ferida por algumas pessoas próximas a ela. Ela se decepcionou com algumas atitudes. E uma dessas pessoas, inclusive, me decepcionou porque eu não podia esperar que ela fosse fazer isso com uma pessoa muito importante para mim. Digamos que mudou a forma com que eu via ela naquele momento, porque eu fiquei decepcionado. Mas as coisas foram passando, o tempo foi passando, né? E as coisas foram se ajeitando. E por eu conseguir perdoá-la, eu não fiquei com essa imagem no fim das contas, né? De uma pessoa que magoou aquela pessoa, não. Eu lembro, é claro, mas aquilo já saiu do meu coração há muito tempo. E hoje em dia eu enxergo ela como eu sempre a vi, como uma pessoa que fez coisas boas para mim e para minha família. Também aconteceu algumas coisas em relação a mim, com uma pessoa próxima a mim, que eu esperava, né, que ela fosse ser um suporte no momento para mim, onde eu esperava que ela conseguisse me ajudar numa certa situação. Eu acordei num dia, eu estava um pouco inseguro e precisava só mesmo de apoio, mas naquele momento, né, ela também não sabia. Eu acabei me estressando, acabei falando algumas coisas, ela também falou algumas coisas e, enfim, erramos os dois. E eu saí magoado, fiquei um tempo, né, sem falar com essa pessoa. Mas o Espírito Santo, à medida que ia passando o meu dia, né, é incrível. Quando você tem o Espírito Santo na sua vida, ele realmente funciona como um ex espiritual. Porque se você começa a sair da rota, ele te pega pela mão e te traz para a rota certa. Então aí está a importância de a gente estar ligado o tempo todo com Deus. Porque se eu não tivesse, provavelmente, eu teria ficado um bom tempo sem falar com essa pessoa. E o Espírito Santo foi falando no meu coração e uns pensamentos fortes que sobressaíram todos os outros pensamentos de, por exemplo, mas essa pessoa ela me magoou, eu esperava, essa pessoa me abandonou no momento que eu precisava. Sobressaiu todos os pensamentos. Veio o seguinte: e se hoje fosse o último dia que você pudesse estar com essa pessoa? Como você sentiria se acontecesse algo ruim com ela e vocês terminassem assim, brigados? E aquilo tocou muito meu coração. E eu não consegui seguir meu dia normalmente, eu tive que parar, mandei mensagem para essa pessoa, pedi perdão, falei que a amo. E aquilo trouxe uma paz, sabe, que não tem como comparar, e não foi uma paz de 2 segundos. Jesus ele diz, né, que
Eu não vos ofereço a paz que o mundo dá, a paz momentânea, a paz que tem que vir com pecado, com erro depois, a paz que vem por 5 segundos, talvez menos que isso, e depois traz remorso. Não. Eu vos dou a paz que excede todo entendimento. Uma paz plena, uma paz que você pode ter em meio aos problemas e você pode conseguir levar a vida com leveza, porque você, afinal de contas, você não está preso a essa vida, mas você enxerga com olhos espirituais, ou seja, você está olhando para o futuro, você está olhando não só para aquele momento, não só para as coisas que você pode ver com seus olhos físicos, mas você está vendo com olhos espirituais. É essa a paz que ele oferece. E quando você cumpre os princípios que estão na palavra dele, que é o princípio do amor, é esse. Quem ama, perdoa. Quando você cumpre esse princípio, você fica em paz. E isso é tão verdade que naquele momento eu senti uma paz que é impossível explicar. Eu fiquei feliz. Mas depois me veio o pensamento, mano, realmente, o que eu ganhei com isso? Ficando em silêncio com essa pessoa. Com uma pessoa muito importante para mim, com uma pessoa que eu amo. Eu só perdi tempo de desfrutar, eu só perdi tempo de estar junto a ela, de poder criar momentos bons, criar memórias boas. Naquele momento eu estava magoado? Claro que estava. Mas eu também estava orgulhoso. O orgulho, ele é o pai de todos os pecados. Todo pecado, sem exceção, começa com uma pontinha de orgulho. Às vezes o orgulho entra por uma ferida, seja por talvez indiferença. Enfim, são várias formas. É por isso que a Bíblia fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E um dos versículos mais importantes que está na Bíblia, por exemplo, é: sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Eu quero que você possa refletir sobre o que o orgulho ele pode fazer na sua vida. Quando ele te impede, por exemplo, de perdoar. O que a falta de perdão faz com a sua vida? Em primeiro ponto, a falta de perdão impede que você receba o perdão divino. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 14 e 16, está escrito que se você perdoar aquele que te fere, o Pai que está no céu também te perdoa. Contudo, porém, todavia, se você não perdoar, o Pai que está no céu também não te perdoa. O que permite você viver uma vida em abundância aqui na terra e o que permite você ter o acesso à salvação? É justamente o perdão dos pecados que Jesus ele ofereceu a você com o sangue dele naquela cruz. Se você não perdoa, se você não sabe perdoar, você não está nisso, você não consegue receber esse perdão. E o que a falta desse perdão de pecados causa? Você para de viver, porque isso é que proporciona a gente ter vida, o perdão dos pecados. Você começa simplesmente a existir, mas é uma existência miserável, uma vida vazia, uma vida perturbada, uma vida onde os pecados te assolam, onde você fica preso pelo remorso, onde você fica aprisionado em situações, em sentimentos ruins. Não vale a pena. Você abre mão da paz que excede todo entendimento quando você deixa de perdoar. Eu lembro que naquele momento eu comecei só a pensar naquilo que aquela pessoa estava fazendo e esqueci todo o resto, tudo que estava à minha volta, tudo aquilo que estava acontecendo de bom, eu perdi porque estava focado em uma situação. Ou seja, se você não aprender a perdoar, se você não aprender a perdoar e receber o perdão divino, você vai acabar ficando preso e vai perder momentos memoráveis que estão acontecendo à sua volta por estar preso a uma só situação. Às vezes aquela pessoa que você pode estar brigado, ela está seguindo a vida dela, ela nem lembra mais de você e você ainda está pensando naquilo que aquela pessoa fez. Você está perdendo tempo brigando, perdendo saúde emocional, perdendo momentos que você pudesse usufruir com a sua família, por exemplo, com amigos, com o propósito que Deus te dá. Você está perdendo tempo. Não vale a pena. Você perde riquezas. Riqueza não tem a ver com dinheiro. Tem muita gente que é rica e não é próspera, por exemplo. Mas como eu já disse, toda pessoa que é próspera, ela é rica. Por quê? Porque ela é rica daquilo que realmente importa, rica do propósito que Deus tem para ela. E para que você possa viver os planos que Deus tem para a sua vida, você vai ter que aprender a perdoar, porque uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que é orgulhosa, afasta as pessoas. E todo plano que Deus tem para a sua vida
nessa terra tem a ver com pessoas. Se você não aprender a perdoar e deixar para lá, você vai acabar ficando preso. Você vai perder amigos, você vai perder família, você vai perder o propósito que Deus tem para sua vida, que está ligado completamente a cuidar e a instruir pessoas, a ajudar as pessoas, vai estar ligado a isso. Você não vai conseguir cumprir. Ou seja, você só tem a perder. Você não é um ser que se formou sozinho, você precisa de pessoas. Eu, por exemplo, no momento onde eu estava fraco emocionalmente, espiritualmente, foram pessoas que me ajudaram a levantar. Foram pessoas que me ajudaram a ver que aquilo não era o fim, que tem uma saída. Então aprenda a lidar com pessoas, aprenda a perdoar. O perdão é importante porque famílias já foram destruídas pela falta de perdão, mas também aqueles que aprenderam a perdoar conseguiram restituir as suas famílias, por exemplo, que é um exemplo na Bíblia. Eu posso te trazer para Jacó. Jacó, ele foi perseguido pelo seu irmão Esaú porque o irmão dele se sentiu enganado, porque Jacó ele fez um negócio com ele, falando, num momento de dificuldade, tudo bem, ele pegou ele num momento de dificuldade e fez uma negociação. E naquele momento Esaú ele estava tão cansado que vendeu a bênção da primogenitura para Jacó por um prato de lentilha. A partir daí, Jacó é perseguido pelo seu irmão e eles nunca mais se falam, só voltam a se falar depois de muito tempo. E uma coisa importante que eu tenho que frisar aqui é que o filho de Jacó, José, estava com ele naquele momento. E Jacó, ele foi se reconciliar com o irmão dele e recebeu perdão. Jacó vivia com medo, vivia provavelmente perturbado, mas depois de receber o perdão estava em paz. O perdão traz paz. Em contrapartida, a falta de perdão te joga na tortura, onde só há ranger de dentes. Que é outro exemplo, o filho de Jacó, José, foi vendido pelos seus irmãos, levado para o Egito, sofreu um monte de privações e mesmo assim não se corrompeu. Mesmo assim, depois de muito tempo, antes mesmo de começar o seu governo, ele resolveu as pendências que ele tinha com seus irmãos. José, ele perdoou os irmãos dele e os irmãos dele sentiram paz e assim foi próspero. Mas próspero de verdade, próspero sendo feliz, próspero reinando na família. Se você está com algum problema na sua família, muito provavelmente tem falta de perdão aí. Resolva isso, seja mais tolerante, seja mais paciente com aqueles que estão à sua volta. Se você está com um problema, por exemplo, com algum amigo, com uma pessoa que é próxima a você e vale a pena, aprenda a perdoar, porque provavelmente é falta de perdão. Eu aprendi isso com uma amiga minha. Eu errando muito, várias vezes. Eu não sabia perdoar, não sabia pedir perdão. E essa amiga minha, ela sempre ia atrás de mim. Mesmo ela estando completamente certa, estando completamente errado, o orgulho me impedia de pedir perdão. E ela ia atrás de mim e vinha me pedir perdão. E depois aquilo abria o meu coração para que eu pudesse sentir amor, cuidado, e assim que eu pudesse perdoar também. Eu aprendi com pessoas, mais uma vez, a importância das pessoas. Então aprenda a perdoar. Eu concluo dizendo que se você quer viver os planos de Deus para a sua vida, se você quer viver como Jesus ele quer para a sua vida, que é uma vida de abundância, uma vida onde você vai viver em função das pessoas que estão à sua volta, servindo, você vai ter que aprender a perdoar, você vai ter que aprender a se tornar um especialista em perdoar. Porque não tem como uma pessoa que tem um mandamento que Jesus ele deixou para nós, que é ama teu Deus acima de tudo, todas as coisas, e ama teu próximo como a ti mesmo. Não tem como uma pessoa que se diz discípulo desse Jesus, que tem que cumprir esse mandamento do amor, não perdoar e dizer que é discípulo. Não tem como. Porque está escrito que o amor ele cobre uma multidão de pecados, uma multidão de erros. Se você não aprende a perdoar, por exemplo, você não consegue ao menos nem sequer se perdoar. Tem gente que não consegue se perdoar pelos seus erros. Se você tem dificuldade nisso, em perdoar, em ser perdoado e perdoar, peça ajuda a Deus para que Ele te ensine amor. Porque os planos dele não tem a ver com que você fique aprisionado no pecado, aprisionado no remorso, mas sim que você aprenda a perdoar e ser perdoado para que você venha viver o amor dele na sua vida. Que você possa
colocar esse princípio em prática, o princípio do perdão. Para vocês eu faço votos de muito amor, paz, felicidade e prosperidade em nome de Jesus. Amém. Olá, chegado mais o fim de mais uma mensagem, eu queria primeiramente agradecer a Deus, e agradecer a você que se permitiu ser abençoado, por essa mensagem que Ele colocou no meu coração. Queria agradecer a vocês que têm se inscrevido no canal e têm apoiado, têm ajudado no crescimento desse canal que é focado em anunciar as boas notícias. Queria pedir, caso você tenha gostado dessa mensagem, caso ela tenha feito sentido para você, que você pudesse compartilhar essa mensagem com seus amigos, em grupos de WhatsApp, onde quer que você esteja. Seja um mensageiro de boas notícias, porque no mundo hoje em dia, o que mais tem faltado é uma mensagem de esperança. As pessoas têm perdido a esperança. Então seja você um portador das boas notícias, das boas novas, e venha ser abençoado por Deus. Seja um instrumento nas mãos dele e você verá aquilo que ele vai fazer na sua vida. Para vocês eu faço votos de muito amor, paz, felicidade e prosperidade em nome de Jesus. Amém. Até a próxima mensagem.